Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje escutamos essa tão falada, tão conhecida parábola dos talentos. A primeira coisa que é preciso ter presente para entendê-la é o seu contexto. Para quem não sabe, no Evangelho de São Mateus, Jesus faz 5 sermões. E aqui nós estamos exatamente no último sermão pregado por Jesus. E do que trata esta última pregação? Exatamente das últimas realidades. Esse sermão é chamado de sermão escatológico. A palavra escatologia quer dizer últimas realidades. De fato, se nós prestarmos atenção, a parábola que vem antes e que vem depois aponta para aqueles temas da escatologia. Nessa parábola, especificamente, fala de um patrão, de um proprietário que faz uma viagem. E ele confia seus bens aos seus empregados. E quando voltar da viagem, irá fazer um acerto de contas. Pois bem, essa expressão acerto de contas nos lembra um tópico fundamental da nossa fé católica: o juízo. Não nos esqueçamos, irmãos, que a nossa vida, em algum momento nós iremos prestar contas dela ao Senhor quando Ele voltar. Pois bem, essa parábola aponta e evidencia a verdade do juízo. Ninguém pode viver a sua vida de qualquer modo, porque vai precisar dar contas de sua existência. Bom, essa parábola, ela tem muitas aplicações e muitos elementos que podem nos ajudar a pensar a nossa própria vida. Primeiro aspecto, primeiro elemento que nos chama a atenção é que o dono, aquele proprietário, ele dá diferentes quantias aos seus empregados. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro deu 1 talento. Primeiro aspecto aqui, talvez a própria expressão talento, que na nossa língua é sinônimo de dom, é sinônimo de capacidade, de habilidade. Mas, na verdade, talento aqui na Bíblia é uma unidade de medida, uma unidade monetária. Isso nós precisamos saber para podermos compreender melhor essa história. E talvez com essa informação nós iremos avaliar talvez algumas ideias equivocadas que tínhamos quando ouvíamos esta parábola. Veja, o talento é uma unidade tanto de medida como uma unidade monetária. Um talento em ouro correspondia em torno de 32 quilos de ouro. Um talento, enquanto unidade monetária, correspondia a cerca de 600 dracmas. E o que quer dizer isso? Que para nós não é que faz muito sentido. Uma dracma era um dia de serviço. Portanto, um talento era como 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho. Uma pessoa normal, que não fosse um político que sempre recebe inflacionado, não é? Uma pessoa normal era 20 anos de trabalho, 1 talento. Pois bem, aqueles homens receberam essas fortunas. Muitas pessoas pensavam: mas recebeu só 1 talento. Alguém diz que recebeu tão pouco. Primeiro ensinamento dessa parábola é que muitas vezes o pouco é muito. A primeira
verdade que fica aqui patente e que deve estar presente em nossas vidas é que cada um de nós recebeu talentos da parte de Deus. E ninguém pode dizer que recebeu pouco, porque o pouco é muito. Imaginemos o fato já de existirmos, já é um grande dom. A nossa vida já é algo maravilhoso. O que é que alguém pode pagar pela própria vida? Não tem riqueza, não tem valor que pague o preço da própria existência. E aqui nós já, com essa parábola, nós descobrimos que nós não somos dono dos talentos. Nós somos administradores. Porque o que é que temos que não recebemos? Irmãos, é uma ilusão achar que nós somos conquistadores, que temos as coisas. Nós recebemos como dom. Dons maravilhosos da parte de Deus. Por isso que algumas ideias modernas que estão aí, elas ferem frontalmente a essência do Evangelho, a verdade do Evangelho. Por exemplo, a liturgia de hoje fala muito das mulheres, ou da mulher virtuosa. Ishet Ha'il se diz em hebraico, a mulher forte. Infelizmente hoje nós temos muitas mulheres fortes, mas também temos um número significativo de fracas. Quem são as fracas? Aquelas que dizem, meu corpo, minhas regras. Que meu corpo? Quem foi que te deu esse corpo? O que é que tu tens que não recebeste? O que é que não é seu? Nós somos administradores de tudo. Nós não somos donos. Porque basta você pensar uma coisa, você não se criou. Ninguém se gera a si mesmo. Ninguém é causa sui. Eu nem sou o meu princípio, nem sou o meu fim. Se eu fosse o meu princípio, eu só viria à existência no dia que eu quisesse e só sairia dela no dia que eu quisesse. A nossa vida a gente recebe o tempo todo. Tudo que temos é recebido, não é nosso, é de Deus. Leia o Salmo 24, que aqui diz: do Senhor é a terra e tudo que ela contém. Do Senhor é tudo. Não existe nada que não seja de Deus. Essa é a verdade. Tudo é dom. E por isso é que a gente vai prestar contas a Ele no dia do acerto de contas. Essa é uma verdade fundamental que todo cristão deve ter presente. Ele há de vir a julgar vivos e mortos. Não sou eu que vou me julgar. Então meus critérios valem pouco. Os critérios são dele. Eu serei julgado a partir dele. Ele é a verdade. Ele é a minha verdade. Irmão, deixa eu dizer para vocês uma frase de Santo Antônio. Santo Antônio dizia assim: nessa vida as perguntas são infinitas, são muitas, porém a resposta é só uma: Jesus Cristo. Irmãos, mas aqui também tem alguns aspectos importantes nessa parábola. É a verdade de que cada talento é uma oportunidade que Deus nos dá. E o que é que nós devemos fazer? Multiplicá-los. Vejam, aqueles que receberam 5 talentos, multiplicaram aqueles talentos. Eles trabalharam, eles foram operosos. Nós não podemos nos acomodar. O comodismo é um defeito. E aqui eu queria chamar a atenção. Olha só o que é que Jesus diz para aquele que tinha 5 e para aquele que tinha 2. Ele diz assim: como foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Mas irmãos, vamos pensar direitinho o que é que o Senhor está dizendo nessa parábola. 5 talentos correspondiam 100 anos de trabalho de uma pessoa normal. Então ele chamou de pouco ou muito. Se o Senhor chama isso de pouco, é porque o Senhor está nos dizendo que isso aqui que Ele nos dá é pouco diante daquilo que Ele nos dará. Ele faz uma promessa: porque me foste fiel no pouco. Ele chama tudo isso, tudo que a gente vê na vida, tudo que a gente considera muito nessa vida, isso é pouco.
diante daquilo que Deus nos dará. É uma promessa que Ele faz para quem é fiel neste mundo a Ele. Eu te darei muito mais. E Ele faz um convite: venha participar da minha alegria. Irmão, se as nossas alegrias são boas, imagine a alegria de Deus. Olha que promessa, que convite maravilhoso que o Senhor nos faz. Mas aqui nessa história também tem algo tremendo. É aquele homem que vai e enterra o seu talento. E na hora da prestação de contas, ele diz ao Senhor: eu sei quem tu és. Tu colhes onde não plantastes. Tu juntas onde não semeaste. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus, que conhece a Deus e que Deus é injusto. Parece uma pessoa rancorosa, amargurada. Na verdade, ele não conhece a Deus. Aqui esse que enterra os talentos parece ser alguém que realmente não sabe quem é Deus, porque ele está fazendo uma acusação. Porque dizer que alguém colhe onde não plantou é dizendo que alguém está querendo algo que não tem direito. Ele está fazendo uma acusação e que não é verdade. Primeiro, ele não conhece a Deus. Segundo, ele não confia nesse Deus, na generosidade. Ele não percebeu a fortuna que Deus lhe deu. Mas aqui eu gostaria de fazer uma aplicação. Às vezes também na igreja há muitos irmãos que têm uma visão equivocada de Deus. Eu conheço tanta gente que diz: eu não vou para a igreja porque as pessoas que estão ali na igreja têm esse defeito. Então a pessoa viver na igreja tem que ser muito seguro, tem que ser muito santo. Qual é a lógica dessa pessoa? Já que eu não posso dar tudo o que devo, eu também não devo dar nada. Eu, quando ouço essa parábola, eu só lembro do meu pai, que era comerciante. Ele tinha uma loja no interior. E não sei se vocês sabem, nas cidades pequenas é muito comum vender fiado. No final do mês, quando as pessoas recebem o salário, vão ali pagar o que estão devendo. A pessoa devia uma conta, ia lá pagar. Dizia assim: seu Antônio, eu estou lhe devendo muito, mas o que eu recebi esse mês é pouco, não vai dar para eu pagar a conta toda. Eu não vou pagar a conta toda, então eu não vou dar nada. Ou seja, tem gente que pensa assim, né? Já que eu não posso dar tudo o que devo, eu não faço nada. Não é assim não, irmãos. Quando a gente não pode dar tudo o que deve, a gente deve dar tudo o que pode. O Senhor não vai nos julgar pelo resultado, Ele vai nos julgar pelo nosso esforço. Não é porque fizemos o melhor, mas porque nós demos o nosso melhor. E observe que, independente dos números, o Senhor deu o mesmo elogio e a mesma promessa. Tanto aquele que multiplicou, tanto aquele que estava observando, amados irmãos e irmãs, que transformou 2 em 4, 5 em 10, esses receberam o mesmo elogio: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Amados irmãos e irmãs, que maravilha, que glória, que o Senhor nos dê a graça de nos chamar com esse nome: servo bom e fiel, não mau e preguiçoso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.